bem? Tudo bem com vocês? Boa noite, obrigada pela presença, né? Hoje vai ser um dia muito bacana e tem uma surpresa boa, que é a presença da professora Luciana de Michelis. Ela veio aí acrescentar para o nosso bate-papo sobre a seleção feminina de futebol. Super, né? Um assunto movimentado aí esses últimos tempos, então vai ser bem bacana. Antes da gente chamar, né, os nossos palestrantes, eu queria só dar alguns recados para vocês, né? Obviamente, como a gente está com o fórum, né, o 6º Fórum FEST, que nos deixa muito orgulhosas, né, Lu, pelo fato da gente ter juntado tanta gente boa. E hoje a gente está fazendo uma super promoção por causa do bate-papo do futebol. Então a gente está com um lote da própria semana, só que a gente vai fazer uma super promoção, né? Então, lembrando que o fórum ele vai ser disponibilizado no dia 31 de julho, então semana que vem todas as palestras vão ficar online e você consegue se disponibilizar, assistir por um ano, e as pessoas maravilhosas que estão no fórum, né? A gente fez um fórum de forma inédita, pensando na parte de reabilitação das intervenções. Então, aqui são alguns dos professores e professoras, né? Então, o Rodrigo Vasconcelos falando de joelho, a Naira falando de quadril, a aula dela tá super legal, a Marcela de tendinopatia, né? Lu vai me ajudando aqui a falar também. Isso. A Amanda falou de dor, né? Isso, manejo da dor na atleta de elite. A Fabi falou de Fáscia, facial, a aula é dela isso? foi sensacional, 1h30 de aula, foi muito sucesso. A Caterine, que vai estar aí com a gente hoje no bate-papo, falando sobre reabilitação de lesão muscular. O Scatone, de epicondilalgia. E o Vilela de bandagem, falou, Vilela né? foi bandagem, Isso. exatamente. Então, são mais de 15 horas de aula, né? Que é super incrível a gente ter esse tipo de material com a gente em casa, né? Porque aí você assiste a hora que você conseguir. Então, hoje, o que a gente está fazendo? Em vez de ficar 149, porque o lote ainda vai subir para 199 até na semana que vem, a gente fez a promoção hoje por 99. Né? Então, eu vou até colocar aqui para vocês o link, porque aí vocês acessem, vocês conseguem acessar e comprar por 99. Então, a super promoção de hoje, que a gente conseguiu fazer o webinário ao vivo, né? Que a gente não tem feito tanto mais por causa das disponibilidades. Então, a gente resolveu fazer essa super promoção de hoje. Então, fiquem atentos, comprem, porque está muito bacana. E ao longo do webinário, a gente vai relembrando aí também dos nossos recadinhos. Tá bom? Então, agora, a gente vai chamar... Deixa eu tirar isso aqui. Gente, aproveita que o preço tá imperdível, né? A gente foi meio maluca, né, na verdade. Bora, aproveita a loucura. Deixa eu tirar aqui, vamos lá, vamos chamar Flávio e Caterine, por favor, pode aparecer aí. Aí, bacana. Boa noite. Boa noite a todos. Primeiro a gente queria agradecer, né, em nome da equipe FEST, eu e a Luciana. A gente sabe quanto que é correria, vocês estão, né, um está de férias, o outro está trabalhando, e eles se disponibilizaram. Né, o Flávio é o coordenador da seleção de futebol feminina, e a Caterine esteve na Copa do Mundo, né, enquanto fisioterapeuta. Então, assim como a gente fez um webinar ano passado com o futebol masculino, agora nós vamos fazer com o futebol feminino, que aí todo mundo fica feliz e a gente consegue discutir sobre as questões que diferenciam de forma tão interessante os dois campeonatos, e que esse ano foi muito falado do futebol feminino. Os números são muito interessantes, então vale a pena, inclusive, a gente falar um pouquinho sobre isso no final também. Eu vou deixar vocês se apresentarem. A Lu vai participar com a gente também no webinar, ela vai filtrar as perguntas, então fiquem à vontade, galera, para perguntar. E os dois vão falar sobre a experiência que foi a Copa do Mundo e o futebol feminino. Então, obviamente, vai falar das lesões, o que diferencia um do outro, e vocês mandem ver aí nas perguntas. Beleza? Então, Flávio, comece, por favor, a se apresentar. Obrigada mais uma vez. Bom, boa noite. Eu que agradeço, Natália e Luciana. Prazerzato estar aqui com vocês, dois fenômenos da fisioterapia. É sempre bom ser lembrado por vocês. Estou muito feliz aí de estar nesse momento aqui com vocês. Bom, meu nome é Flávio Brick, eu sou fisioterapeuta. Isso foi muito extensa a minha vida. Eu estou formado há 15 aninhos. Tenho minha formação toda na parte ortopédica, esportiva. Fiz uma especialização na Santa Casa, de São Paulo, que para mim é divisor de águas na vida. Todo mundo passou por lá sabe o quanto isso é maravilhoso.
Fiz o R2, que eles chamam, mais uma especialização lá, quadril e joelho. Fiz depois uma em esporte na Unifesp, fiz meu mestrado na Unixul em 2013. Fiquei na Santa Casa como aluno lá durante 4 anos, depois saí, voltei como professor, fiquei mais 8. Nesse meio tempo eu entrei na seleção em 2011, conheci a Caterine lá na Santa, ela trabalha comigo aqui na seleção, parceria. Tenho minha clínica há 10 anos. Acho que é mais ou menos isso. Gosto muito do que eu faço, trabalho com amor, com estudo, dedicação, na parte ortopédia esportiva, que é o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer. Você que é um fenômeno, né? Vamos combinar. Você que é um fenômeno. Nossa, que currículo legal, é bacana, porque você fala com a boca boa, né? Então, assim, a gente também está com 15 anos de formado, parece que a gente formou ontem, né? Assim, fisioterapia tá no sangue, né? A galera fica na alegria. Todos nós, é notório, a gente vive isso, né? A gente gosta demais. Gosta demais. Vai você, Ká. Boa noite, né, a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Como o Flávio falou, estar com vocês duas é uma honra sempre. Poder participar do Fórum Fest novamente também é outra honra. Então, admiro demais. E os três, então, juntos aí então, eu estou aqui, né? Quem sou eu? Perto de toda essa galera. Mas, enfim, eu também fiz Santa Casa, né? O Flávio foi professor, né? Meu professor, que eu admiro demais. Então, na verdade, eu já saí de casa daqui de Maceió com foco nisso, né? Porque eu sabia que um dos professores da Santa Casa era da seleção feminina, e eu dizia, quem sabe a gente não consegue trabalhar, né? E aí hoje, quando eu olho que eu realmente consegui, para mim é a maior vitória. Ai, que legal. Então eu fiz... É bem engraçado que o meu pai dizia assim, minha filha, quantos fisioterapeutas querem ser da seleção e quantos fisioterapeutas realmente conseguem ser, né? E aí hoje eu falo, tá vendo, pai? Consegui, ó. Se eu não tivesse ido atrás, não tinha conseguido nunca. Isso aí mesmo. Ele fica rindo. Mas, enfim, eu fiz Santa Casa também, que, como o Flávio disse, é um divisor de águas, você aprende absurdamente, mudou a minha vida, foi lá que eu aprendi a ser fisioterapeuta. Eu sou sócia Sonaf há bastante tempo já, há um tempinho que eu sempre, desde a faculdade, sempre acompanhei a Sonaf, sempre fui para congresso, sempre adorei. Sou especialista em fisioterapia traumato-ortopédica também pela Abrafito, mestre e doutora pela Universidade de Cidade de São Paulo, terminei meu doutorado agora em março, com a parte de dor crônica, e trabalho com o Flávio, né, com quem eu aprendo diariamente, e tive a honra de ir com ele para essa Copa, que para mim foi a melhor coisa, né? Então, assim, trabalho na CBF com ele, né, com a seleção feminina desde 2016, e é isso. Eu acho que é isso. Adorei saber da sua história, porque é legal mesmo, assim, quando você coloca o foco, né, você fala, eu vou lá porque eu quero atingir isso. E aí, no final, quando acontece, eu falo, caramba, que legal, né? Adorei. Esse ponto que a Caterine falou de todo mundo falar. E aqui foram dois, né? Eu e o Yuri. Os dois saíram com esse objetivo, os dois fizeram Santa Casa, os dois trabalham com o Flávio, então a gente é muito grato pela trajetória, por termos conseguido os sonhos na parte da fisioterapia, né? Uhum. Isso que ele falou, né? Que não, que todo mundo fala, né? Todo mundo quer, quem consegue. E muitas vezes você desiste aí, né? Não tenta, né? Sei lá, eu também, vocês sendo mulheres, a gente discute muito isso, mais ainda, né? Como é que eu vou entrar? Muitas meninas perguntam, é difícil, tal, não sei o que lá. É difícil para todo mundo quer, tem pouca oportunidade, mas, pô, vambora, vamos seguir nossos sonhos, deu certo, maravilhoso, não deu. O não a gente já tem, né? Eu acho que isso, todos que estão no esporte já pensaram nisso, e muita gente que está pensando em ingressar, faz com tudo, o futuro a Deus pertence, vamos que vamos. Uma hora vai dar certo, acredito que vai dar certo sempre. Tem que tentar, né? Eu falo isso muito, tem que pelo menos tentar. Vamos começar aqui, a Lu pensou algumas perguntas, né? A gente já está com alguma organização na cabeça, e aí, galera, fiquem à vontade para perguntar, né? Tem muita dúvida bacana, lesão da Marta, a gente vai poder entrar em alguns assuntos legais aí.
fiquem à vontade, né? E aí vamos aproveitar o máximo, porque a gente vai fechar às 10 horas em ponto. Então, vamos aproveitar aí todo esse período para poder conversar com os dois. Bom, a primeira pergunta seria relacionada à rotina de vocês, né, lá. Como é que foi a preparação, as avaliações, como é que... Tentem fazer assim, como é que começou do dia 1 até o final do processo da Copa do Mundo. Eu começo, Caterina? Pode começar. Bom, o planejamento começa no final da última Copa, né? O ciclo da Copa, né? 4 aninhos, é onde todo mundo começa, mas, propriamente dito, no começo do ano foi o nosso estopim mais palpável, vamos chamar assim. Então, a seleção feminina, ao contrário da masculina, ela tem o que eles chamam de seleção permanente. Então, isso aconteceu com o René Simões na época dele, 2000, eu não lembro exatamente, 2000 e pouco. O Vadão tinha feito isso na Olimpíada e fez de novo agora. O que é a seleção permanente? A CBF convoca algumas atletas para ficar em convocação durante meses, como se fosse um clube, né? Na Olimpíada, por exemplo, do Rio, a gente ficou praticamente 6 meses convocados. Esse ano a gente ficou 3 meses convocado direto. Contrata atleta, eu não sei exatamente como é que funciona isso, mas as atletas ficam disponíveis para a CBF. Então a gente tem uma realidade diferente do que a gente tem normalmente, né? Porque a maior parte das convocações são 2, 3 semanas, não tem muito o que fazer prévio. Chega lá, a gente da fisioterapia, sei lá, se tem alguma dorzinha, tenta ajudar, mas é muito mais apagar fogo. Quem trabalha no dia a dia do futebol sabe que a gente faz bastante isso no dia a dia. Preparar o atleta para jogar amanhã e vamos se virar para que isso aconteça. E diante dessa situação da seleção permanente, a gente conseguiu fazer uma série de avaliações no início do ano, identificar milhões de variáveis e intervir. Da nossa parte da reabilitação, junto com a preparação física lá, é a parte de prevenção, né? Então a gente fez, em todas as atletas que estavam convocadas, se eu não me engano, dia 20 e pouquinhos de janeiro, foi a nossa primeira convocação. 2, 3 dias de avaliação, não só da nossa área, mas todos os profissionais quantificando coisas, vamos chamar assim. E aí, diante disso, da nossa área, a gente observou, a gente identificou os possíveis desequilíbrios, tinha alguns, desde força, etc. E aí a gente programou intervenções para que as atletas fizessem ao longo aí do período até a Copa do Mundo, né? Ao contrário da Olimpíada de 2016, que a gente teve um período de reavaliação, né? Então a gente identificou desequilíbrio, propusemos intervenções e conseguimos reavaliar para ver se a gente chegou onde a gente queria e até para lapidar possíveis não objetivos, vamos chamar assim. E aí a gente teve uma realidade diferente dessa vez, que foram só 3 meses nessas convocações, as atletas depois foram dispensadas, voltaram pontualmente em datas FIFA, e aí a gente não teve esse momento de reavaliação e partimos do princípio que se elas fizessem alguma coisa ia melhorar. Então, nesse planejamento da nossa área foi mais ou menos nesse sentido, muita prevenção de lesão e fora o acompanhamento que a gente faz natural junto aos clubes, as atletas se machucam, entram em contato para perguntar alguma coisa, contato com o próprio clube e fomos para a Copa do Mundo, fizemos uma preparação de 15 dias antes lá na região de Algarve, numa cidade chamada Portimão, lá em Portugal, né? Foi bem legal, bem interessante, e acho que uns 5, 6 dias antes da Copa a gente foi para a França. Acho mais ou menos isso. Se ele quiser acrescentar alguma coisa, Caterina, que eu não tenha lembrado, eu acho que é isso. Eu acho que a parte de prevenção foi exatamente essa, né? As avaliações e o planejamento e a lapidação mais naquele período de 15 dias, né? E aí realmente só apagar os incêndios que elas vêm, né? Ô, Flávio, o contato com as equipes, né, que as atletas, né, são contratadas, como é que é? Tranquilo? É um contato tranquilo, ele é feito muito mais pelo médico, né? Então, como regra, é médico-médico, né? A gente entra em contato com o profissional da fisioterapia das equipes para discutir uma coisa mais específica, né? Então, por exemplo, antes da convocação, sai a lista, o médico, que no caso é o Dr. Neme, ele já entra em contato com os médicos todos, para saber da situação atual das atletas, se alguma machucou recentemente, se tem alguma dor que impossibilite, né? Caso alguém esteja em tratamento e tal, aí ele me aciona, a gente entra em contato com o profissional da equipe, justamente para pegar o que ele tem feito, para a gente dar continuidade, ou discutir uma possível desconvocação, alguma coisa nesse sentido, né?
é um contato que, para a gente, ele é muito pontual quando tem algum problema, mas ele é rotineiro médico-médico, né? Médico-seleção, médico-equipe. É mais ou menos assim que funciona. Então, por exemplo... também quando, no final, quando a gente precisa dizer o que a gente fez também, né? Às vezes a gente envia relatórios e tal. Nós também, isso. Então, igual, por exemplo, no final da Copa, a Cris sofreu lesão. Então, vocês ficam monitorando como que a Cris está atualmente, né, no processo de reabilitação. Isso também acontece no pós-Copa. Acontece, mas aí é uma coisa que não é tão oficial, né? O clube não tem a obrigação de falar nada pra gente. Acontece, mas aí é uma coisa pela relação que a gente tem com as atletas, né? No caso da Cris, assim que ela voltou pro clube, ela entrou em contato comigo, queria discutir uma coisa, eu bati um papo, me dispus a falar com o pessoal da equipe, a gente não teve esse contato porque não teve necessidade. Ela praticamente se machucou e voltou, né? Então, não tivemos grandes intervenções lá. Aí o médico passou o caso, aonde foi a lesão, o grau, etc. E pelo que eu sei, faz uma semaninha, um pouquinho mais que eu não falo com ela, ela tá numa reabilitação maravilhosa. Ótimo, bom saber. É, isso aí. E a rotina de vocês lá na Copa, como é que foi? Assim, porque eu acho que a galera fica curiosa para saber assim, que horas que faz o tratamento, se vai até de madrugada. Talvez, assim, eu tenho curiosidade, se vocês não puderem falar, não tem problema. Como é que foi a tensão da lesão da Marta, né? Assim, porque, caraca, como é que estava na pele de vocês, né? Porque aquela tensão vai, não vai, toma decisão, tudo na mão de vocês. E como é que vocês fizeram, assim? Todo dia tratando, recurso, ela, como é que foi o processo dessa tensão da lesão dela? Ela veio machucada, não foi isso? Do clube? Eu não lembro o contexto. Catarina, começa aí, você me conhece, senão eu não paro de falar, vai lá. Não, ela não veio machucada, não, ela machucou lá. E na preparação dos dias? Isso, nos primeiros treinos. E aí a rotina é a fisioterapia todo dia, o dia inteiro, em todos os horários que estão disponíveis. Então, por exemplo, geralmente o treinamento era um período, então geralmente à tarde, e então de manhã era abre DM, trata, pós-almoço, trata, vai todo mundo pro treino. No caso de algum atleta, se tiverem algumas atletas lesionadas, fica um físio, o outro vai, tratando ainda, e pós-treino trata de novo até quando puder. Então, foi como eu tinha falado para a Lu, na época da lesão, tentando acelerar o processo, a gente chegou a atender ela 6, 7 vezes no dia, né? Todos os dias, mais ou menos. E aí, nesse caso, teve dias que foi até de madrugada, 2 horas da manhã. Mas, assim, em geral, essa rotina. Enquanto não tem treino, a gente está trabalhando, atendendo no DM. Então, o físio trabalha todos os horários. Vamos lá, Catarina, vamos para a agenda. Que horas vocês, em média, assim, né, acordavam? Como que era a rotina? Fala o beabá certinho para matar a curiosidade do pessoal. Tá. Então, a gente geralmente acordava 8, 8h30, né? Aí tomava café, abria o DM, começava a atender as atletas, aí ia atender até meio-dia, que era o horário do almoço. Aí todo mundo almoçava, aí a gente abria novamente, atendia até umas 2 horas, aí arrumava, todo mundo se arrumava para o treino, e íamos para o treino, né? E no caso de um atleta lesionado, um ficava atendendo, e aí no treino a gente prepara botinha, bandagem, o que elas precisam, fica acompanhando o treino, todo mundo volta, janta, e aí abre o DM de novo, e aí vai até quando tiver atleta para atender. Então, aí a maioria dos dias, 11 horas, meia-noite, e alguns dias até mais. Então, era mais ou menos essa rotina, bem leve. Bem leve. Flávio? Fala aí. Não, a rotina é essa mesmo. O nosso período de descanso é o treino, que é a hora que a gente senta para ver o treino e a gente descansa. E lá na seleção a gente é responsável pela hidratação dela. Então a gente arruma o cooler com água, acumula algumas funções. O staff não é tão grande como todo mundo imagina. Então a gente tem a nossa parte de tratamento e a parte que a gente ajuda na parte do treino. Então chega antes, faz botinha. Já preparou a água antes, hidrata. Acabou a água, então é um descanso relativo também. E fora isso, é o que a Catarina falou, atende em todos os períodos possíveis e imagináveis. A gente só tentava ver na rotina
para não deixar as meninas dormindo muito tarde se o treino fosse de manhã no dia seguinte, etc., para recuperação, né? E nos nossos atendimentos a gente tem que entender a rotina do preparador físico, porque a gente entra com exercício em alguns momentos para também não estar somando na carga dele, né? Então tem esse cuidado que a gente sempre tem. Mas o resto é o que a Caterine falou. E o que você comentou da lesão da Marta, caos total, né? Você está lá no 4º dia de convocação, a melhor do mundo machuca, porque vocês se conhecem bem, geralmente em competição a gente começa tranquilos, elas estão bem, e às vezes o fogo vai pegando, o bicho vai pegando, treino, jogo, tal, as lesões vão acontecendo, a gente tende a começar a trabalhar mais para frente. Na hora que a Marta machucou, acho que era 4º ou 5º dia, não lembro exatamente, mas logo no começo, acabou, né? A pressão de tudo quanto é lado. Todo mundo pergunta de manhã como é que ela tá, pergunta à noite, pergunta de tarde, como se fossem grandes mudanças assim. A gente sente a pressão externa, a gente se cobra também, não por ser ela, qualquer atleta é igual, mas todo mundo sabe que o apelo dela é maior, a mídia tá bem em cima nesse sentido. E aquele negócio, lesão muscular, que, lesão traiçoeira, que fim vai dar, temos tempo incrivelmente contado, a gente contava dias, assim. Alguém fala, quanto tempo a Marta tem lesão? Só faltava a gente falar minutos e segundos, porque a gente tá, né, com aquele conceito de cicatrização, protocolo na mente. Então, realmente, não teve sossego. A gente começou trabalhando pra caramba, e aí atende várias vezes ao dia, e aí depois uma com uma dorzinha aqui, a outra ali, vai somando. Ou seja, ela começou intensa e foi intensa até o final. A gente trabalhou bastante. Eu acho que a gente até trabalhou menos na competição, talvez, né, Caterine? Um pouco menos. Grau 2? Grau 2, vice-campeão. Então rolou um milagre, não é isso? Tô entendendo? Rolou o quê? Rolou um milagre. Rolou um alto ritmo. Vocês fizeram muito trabalho. E aí, porque ela machucou no 5º dia, vocês ficaram 15 dias? A competição demorou o quê para ela voltar? 15 dias, 20 dias? Não, o primeiro jogo dela foi no nosso segundo, que a gente tinha programado ela jogar meio jogo, 45. Muita gente falou, por que ela saiu? O meu celular, quando eu cheguei no vestiário, machucou de novo, né? Fora a pressão dos amigos, né? A gente quer informações privilegiadas, a gente não pode dar. Aí responde... A família. Né? Mas assim, ela jogou o primeiro 45 com 20 dias de lesão, e o primeiro jogo que ela fez completo, ela tinha 24, 25 dias. 24, né? E depois do outro jogo, que já tinha quase 30 dias, ela fez o jogo inteiro com prorrogação, né? Então, diante da nossa visão, foi um resultado muito legal, muito legal. O que a gente tinha para assim, como uma certa segurança, eram os exames de imagem, mostrando a lesão cicatrizada, né? Então, isso foi o que também deu um pouco mais de segurança para a gente ir progredindo, né? É uma coisa interessante isso, né? Porque a gente sabe o quanto que os exames de imagem não são fundamentais, né, para se tomar decisão, mas o atleta fica incrivelmente confiante na hora que alguém fala, cicatrizou, né? Sim. Cicatrizou, eu não mudei nada, o meu protocolo já estava na mente, já estava meio pré-programado, mas o atleta dá uma relaxada que, né, coisas que não estão no papel muitas vezes, mas no nosso dia a dia a gente observa essas coisas. Então, para quem exame naquele momento, na hora que ela ouviu estar cicatrizado do mega ultrassom lá em português de Portugal, ela voltou bem tranquilinha, coisa que antes você via um receio natural, né? Então, é uma coisa legal para a gente comentar, que eu acho que foge aí das evidências, mas naquele dia lá, ela deu uma relaxada legal. Foram quantos exames de imagem ao longo dos 20 dias? Na verdade, então, o nosso médico, ele levou um ultrassom portátil, né? Apesar de ele não ser especialista, ele fez um curso de formação. É lógico que a gente não batia o martelo, mas a gente via. E aí é curiosidade acadêmica. A gente gosta de, né, ter um material lá, por que não? Né? Então, assim, a gente não tem isso na nossa rotina. Curiosidade, mal não ia fazer. E, lógico, ninguém extravasava o resultado, ninguém falava nada, era uma coisa a gente olhava e depois discutia. A gente fazia praticamente a cada 2 dias. A gente tinha essa curiosidade. Fazia dinâmico, com contração. A gente testou umas coisinhas que a gente gosta de fazer, uma faixinha de apoio aqui, outra ali. Então a gente tem até uma... Eu mostrei até na aula. Putz, legal.
detalhes, né, tá na aula da Caterine, né, no fórum. Então, aqui várias perguntas estão surgindo em relação a quais intervenções foram usadas, né? Então, para responder essas perguntas, pessoal, acesse lá o fórum. Para todos poderem saber qual foi todo o processo, né, de reabilitação que foi utilizado da marca. Né? A Caterine vai dar o pulo do gato, ela vai entregar o ouro. Isso. Um pouquinho maldosa, a gente vai ficar colocando mel na boca para vocês irem lá. É isso, né, gente? Não dá para a gente comentar todos os detalhes aqui. E ela deu uma aula, né, de 1 hora falando sobre o assunto e detalhes técnicos, né, assim como as outras aulas. Então, a gente tem aula de ombro, aula de dor patelofemoral, aula de dor na coluna, que mais? Quadril, que a Naira deu. Então, tem muita... A gente tentou pegar vários temas, né, sobre reabilitação, que normalmente a galera tem dúvida. Então, foi a partir, assim, da galera me manda mensagem no Instagram, Natália, qual que normalmente é o protocolo que vocês fazem de reabilitação de tendinopatia patelar? E aí a gente montou o fórum todo dentro dessa lógica das dúvidas mais frequentes que o pessoal conversa com a gente. Então, são 15 horas de assuntos importantes de reabilitação com pessoas excelentes. Então, assim, esse fórum está muito legal, assim como todos os outros, né? Então, assim, quem tiver interesse dos outros fóruns, aí é só entrar e fazer o Fast Premium. Porque no Fast Premium você tem acesso a todos os outros fóruns, que foram, né, agora com esses 6, e mais o Fast como ferramenta para uso ilimitado. Então, e os webinários, né? Já teve webinário com Felipe Reis, com Leporasta, então tem muito assunto legal no canal, que às vezes a galera fica esquecendo, né, que a gente já montou aí talvez umas 50 horas de conteúdo de físico esportivo, então tá um canal bem específico, né, mas para hoje fica a promoção dos 99 aí, galera, então lembra que a gente vai passar para 199, e como hoje a gente está fazendo esse super evento com a participação do Flávio e com a Ká, a gente resolveu dar essa promoção aí para vocês não perderem a chance de ouro, ok? Então aproveitem. Vou puxar uma pergunta do Leonardo. Ele está curioso para saber em relação às atletas mais experientes, né, do grupo. Se é dada uma atenção diferenciada para essas atletas em relação ao trabalho de prevenção. Né, se pelo fato delas terem uma idade, né, um pouco mais avançada, se o foco no preventivo é mais forte em relação aos atletas mais jovens. O que vocês me contam disso? Não, no trabalho de prevenção, não. A gente se identificar os desequilíbrios das variáveis que a gente estudou com elas, a gente vai intervir, o trabalho é igual. O que tem uma diferença aí que apareceu bastante aí na Copa foi a preparação física, né? Você tratar uma Cris, a Cris aí, né, isso é domínio público, já está em tudo quanto é lugar, ela teve algumas lesões musculares no ano passado. E ela foi para a competição no final de uma reabilitação e até, né, precisando complementar. Então ela tinha atenção especial, a Formiga, por ter 41 anos, da mesma maneira, apesar que não parece, né? Ela é um ET, como a gente brinca, né? Que mais? Fora da curva, né? Desculpa? Ela é totalmente fora da curva? Muito fora da curva, mas muito. 3 vezes os padrões, é absurdo. Eu acho que basicamente isso. Era mais voltado para os desequilíbrios que elas apresentam e não propriamente idade. O que mudava mais era a parte física mesmo. Tem uma pergunta aqui do Juliano a respeito da questão do período menstrual, né, das atletas. Boa pergunta. Se vocês fazem algum acompanhamento, né, dessa questão durante a competição, como que vocês vão com isso? A gente tem a doutora Tatiana, a ginecologista que acompanha as meninas, né? Tem todo um acompanhamento, é fato que é uma informação até sigilosa, a gente não tem, mas talvez a pergunta dele é se a gente muda alguma coisa em relação ao período, a fase menstrual. Não, a gente não tem esse controle. A gente sabe de alguns lugares que manipulam, que mexem no ciclo menstrual, com anticoncepcional, etc. Mas não é a nossa realidade na seleção, até porque a maior parte das convocações, os períodos são incrivelmente curtos, né? 15, 20 dias. Diferente dessa realidade que a gente tem aí pré-competições, principalmente na Olimpíada de 2016 e agora na Copa, mas não, até onde eu sei, ninguém mexe com isso, não.
só tem a parte de avaliações, reavaliações, orientações, o cuidado com uma ginecologista normal, até onde eu sei, mas até onde eu sei é isso. E já foi questionado uma vez, já me foi questionado uma vez se a gente fazia meio que assim, para todo mundo parar de menstruar, ou coisa do tipo, do remédio. Como o Flávio disse, não é feito esse tipo de intervenção. Algumas por ter médicas particulares, né, não menstruam por opção delas, mas o que é feito no dia a dia é mais o controle de sintomas na época da menstruação, né? Que aí o médico faz essa parte do controle com o medicamento quando elas precisam. Certo. De uma forma geral, tá? Sem especificar a questão de lesão muscular, né? Mas de forma geral, quais são os recursos eletrotermofototerápicos que vocês mais usam com os atletas durante a Copa, por exemplo? Quais são os recursos que vocês mais usaram? Que é uma outra pergunta que surgiu aqui. Laser, muito. A corrente, né? A gente usa bastante a corrente ACDB, né? As dinâmicas de Bernard. Para analgesia, TENS Buster, a gente acaba usando, interferencial, ultrassom. A gente acaba usando bastante, né, Flávia? A terapia combinada, que é a combinação dos dois. Quer que você... Mais alguma coisa? A gente é meio old school, a gente gosta da eletro, a gente usa, apesar das evidências não serem tão maravilhosas, e acho que em lesão muscular não é muito o meu estudo, não deve ter nada, né? Estou falando, estou chutando. Mas a gente usa bastante. Correntes polarizadas. Desculpa? Eu procurei, não tem nada. Não tem nada, né? A gente usa correntes polarizadas, a gente usa bastante coisa assim. Lá, na maior parte das lesões musculares que a gente tratou, CDB, laser, a gente usa a terapia combinada, que é a associação do ultrassom com corrente. No caso, a gente usa muito a corrente interferencial vetorial, no caso vetorial, mas a corrente polar. Usamos bastante, sim, a gente usa bastante, sim. Gosto. Mesmo porque, atendendo um atleta, tipo, 5 vezes por dia, não tem muito como você fazer exercício 5 vezes por dia, né? Tem que usar recursos também analgésicos para relaxar, e a gente também usa terapia manual também, quando convém, né? Crioterapia na fase inicial, hoje muito bombardeada, a minha amada crioterapia, a gente usa Então, eu acho isso muito interessante, né? Porque a galera, igual você falou, old school, né, em relação a recursos. O recurso, ele não pode virar, a galera bate no recurso como se fosse assim, a coisa horrível que a gente está fazendo. Não é, né? Se você faz uma indicação e com a lógica de acelerar os processos teciduais, ele tem que ser usado, né? Então, assim, é óbvio que você não vai fazer só isso, mas se tiver algum dia que você vai fazer só isso, tudo bem também, né? Então, tenho dificuldade, assim, com essa coisa do radicalismo, que são meio que na moda, assim, e eu também sou old school, eu acho que quando tem que usar recurso e acabou. Eu concordo muito com o que você falou, com uma lógica boa, parametrização boa, o resultado é muito legal. É óbvio que eu acho que a melhor coisa que você falou na sua frase foi, não é só isso, a gente sabe que qualquer terapia às custas de 100% de eletro não vai funcionar em qualquer doença, em qualquer fase e tal. O exercício, a cinésio é o carro-chefe, mas potencializa o resultado, ajuda numa fase inicial, dor, limitação funcional, pô. Você pega um músculo que ela gravidade, se você não entrar com uma eletro lá, você vai demorar para ter esse resultado, né? Então, particularmente, acho que, lógico, a gente tem que sempre ir atrás das evidências, buscar o que há de melhor, mas tem muita coisa aí do dia a dia que faz a gente aplicar alguns conceitos talvez não tão comprovados. Eu tenho essa opinião. E ainda mais, por exemplo, no caso de lesão muscular, que não tem nada, né? Assim, é uma terra de ninguém, no sentido de intervenções com comprovação científica, com ensaios clínicos aleatorizados. Então, se você for depender só de fazer o que você tem certeza que funciona, você vai fazer quase nada. A fisioterapia ainda está engatinhando, né? Nesse universo. Algumas intervenções, né? Algumas lesões têm muito mais estudos, outras, né? A gente sabe que... Até porque a prática baseada em evidência é o tripé, né? A evidência, é o profissional e é o paciente. Então,
a galera às vezes esquece que tem os dois braços aí, além das evidências, né? Exato. Surgiu uma pergunta aqui da Gabriela, ela está querendo saber quais são os métodos que vocês usam com mais frequência focados para recovery, né, para recuperação dos atletas. Tirando essas questões relacionadas a sono, nutrição e controle de carga, o que vocês costumam fazer nos atletas? Quer falar, Catarina? Posso falar. O que a gente acaba usando mais é massagem, eletro e compressão. É o que a gente acaba usando mais, né? Por exemplo, eu acho que isso, né? E na CBF tem um protocolo que é do pessoal da fisiologia, que é a crioimerção pós-jogo sempre, e alguns treinos de acordo com a periodização do treino deles. Então, alguns treinos vai ser mais necessário, e isso é rotina. Mas isso já foi da gente, da fisioterapia, de uns 4 anos para cá, isso é de responsabilidade da fisiologia. Da fisiologia. Né? Mas não é aquela coisa como já foi a ferro e fogo. Tem que entrar, fica aí e tal. Hoje até é meio à la carte. E na granja, quando a gente tá lá, eles enchem a banheira quente e a gelada, né? Crioimersão e a banheira quente, e a atleta vai conforme elas preferem. Né? Então é um protocolozinho que já foi super amarrado. Quem não entrava, entrava na listinha, mas conforme as evidências foram vindo e tal, isso ficou meio que da preferência da cliente, vamos chamar assim. E a gente tem umas 2, 3 atletas que amam de paixão, elas pedem. Às vezes não é rotina, e ela fala, não dá para fazer. E aí, muitas vezes, se a gente tá fora, tem hotel que tem banheira e tal, a gente consegue fazer muitas vezes no quarto da atleta, né? Não precisa necessariamente abrir a piscina, etc. Mas hoje em dia é meio livre até. E o que a Catarina falou que aí é mais o nosso dia a dia, né? Quando chega lá, cheio de dor muscular, a gente precisa tentar minimizar isso o mais rápido possível. Certo. A Isabela, ela está querendo saber de vocês se vocês perceberam alguma diferença em relação à aceitação da fisioterapia, comparando a última Copa com essa desse ano. Eu acho que é melhor você. Pela comissão, né? Ela usou o termo aceitação, né? Da fisioterapia em relação aos pares aí, né? Pela comissão técnica, eu acho que ela falou também. No comparativo, né? Da última Copa com a Copa desse ano. Não, na verdade, a comissão técnica da Copa anterior era a mesma, né? Era o Vadão e a comissão dele, entrou a Emily no intervalo e depois voltou o Vadão. Então, nas 2 Copas últimas, foi o Vadão, a mesma equipe. Então, sei lá, não lembro, não mudou ninguém. A gente já se conhece há um tempo. Então, a gente tem uma relação ótima com eles, né? A aceitação, eles gostam do nosso trabalho, as atletas. Bom, a gente tem uma relação muito boa. O que talvez, não sei se é essa a intenção da pergunta, mas assim, o que mudou não para a fisioterapia foi a exposição, foi o futebol feminino, né? Eu tô lá 7 anos, é minha segunda Copa, eu tenho Copa América, Olimpíada e etc. A gente nunca teve isso, né? Uma TV aberta lá, todas as emissoras todo dia, entrevista pra caramba, mídia, pressão, muita coisa que a gente não tinha antes, né? A gente é bicampeão, eu, né? Participei das últimas 2 Copas Américas, ganhamos as 2. Não saiu nem uma notinha no jornal, entendeu? Então a gente volta lá com o título de Copa América, vocês viram da masculina aí o quanto que brilha, e a gente não conhecia, né? O que mudou? Sei lá, a época aí do empoderamento feminino, essa mobilização mundial, a mídia aberta, todo mundo interessado. Pô, isso foi da água pro vinho de melhor qualidade, entendeu? As meninas com mídia aparecendo em todos os jornais esportivos. Eu tô há 7 anos, eu nunca tinha visto isso, entendeu? A Cris fez 3 gols, a musiquinha lá viralizou. Fantástico, entendeu? Então, assim, a grande diferença não da Copa para Copa, dessa Copa para um dia antes da Copa, foi a exposição, né? Vocês veem hoje aí notícia de futebol feminino, Bandeirantes com TV aberta, Campeonato Brasileiro, entrevista para tudo quanto é lado. Eu vejo as meninas na televisão, coisas que eu não via antigamente, né? Então, mudou incrivelmente. Então, assim, hoje a gente teve uma notícia ainda via sites esportivos que a nova técnica é uma mulher, né? É uma sueca. Então, uma mudança também incrível. Vem uma sueca aí, vamos ver. Eu espero poder trabalhar com ela também. Mas, assim,
uma exposição incrivelmente fantástica pro futebol feminino, para as atletas, patrocínio, propaganda, tudo que vocês veem em vários outros esportes, principalmente no futebol masculino, talvez uma comparação direta, que no feminino não existia. Então essa foi a principal diferença. Eu acho que a minha rotina lá em relação à última Copa não mudou muito, fora a pressão logo de cara da melhor do mundo estar machucada muito cedo, mas fora isso não mudou muito. Nosso dia a dia era muito parecido, só que aparecia para todo mundo. Então, pô, legal pra caramba. Acho que só cresceu, acredito que isso é uma coisa que só tende a crescer exponencialmente. Tomara que, sei lá, na próxima Copa do Mundo tenha 30 emissoras, sei lá, tudo que for para melhorar, tudo que puder melhorar, que melhore, entendeu? Acho isso bom para todo mundo. Não só na Copa, né? Na Olimpíada, ano que vem já. Uma das coisas que pelo menos marcam, né, as crianças durante a Copa é o tal do álbum de figurinha, né? Isso! Álbum também das meninas, né? Comprei pra minha filha. Difícil achar figurinha, mas assim, comprei um álbum da Copa do Mundo. Desde meus filhos, eu tenho 2 meninos também, eles lá colando, mandavam as fotinhas, tudo. Mas você falou, é difícil achar figurinha. O meu álbum tá incompleto e eu não consigo mais figurinha. Aqui, outra curiosidade, como é que o quarto da físio era um quarto separado? Era o quarto do departamento médico? Como é que é isso? Sempre. Quando a gente está em hotel, no caso, a gente sempre esteve em hotel, né, nessa convocação, sempre um quarto pro departamento médico. Então, a gente tem um quarto a mais pro departamento médico e um quarto a mais para rouparia, né? Então, eu tenho meu quarto, a Caterina tem o dela, a comissão é individual. E a gente tem um quarto para atendimento, que a gente monta as macas, geralmente 3 macas, os aparelhos que a gente leva, todo o maquinário é da CBF, a gente que leva, e é isso. Então é um quarto específico para isso, sempre é assim, nunca mudou, a não ser quando tem competição, tipo algumas competições que tem outras equipes. A gente teve um torneio sul-americano uma vez que a gente estava no hotel com várias outras delegações de vários outros esportes do Brasil. Aí tinha um departamento médico em conjunto, mas isso é exceção. A regra é um quarto para a gente. Ótimo. Só tirar uma dúvida em relação ao pessoal que perguntou aqui sobre o fórum. Quem é cliente premium já tem o fórum disponibilizado, tá? Mas aí quem não é premium tem que comprar o fórum separado, que a gente está fazendo a promoção hoje, ou se você quiser acessar tudo, porque teve um rapaz aqui que falou que o fórum de futebol, o Flávio tem uma palestra lá, e falou, nossa, foi muito bom, não sei o quê, o fórum de futebol que o Flávio falou. Então, só lembrando aí também que a gente fez um fórum de futebol, já que nós estamos falando do tema, ele foi o 4º fórum que está dentro do canal Fecha, aí você acessa o canal Fecha pelo Premium também. Então, é só relembrando aí essas diferenças. Mas hoje o que a gente colocou de promoção é exatamente aí o lote do fórum, 6º fórum, que é de reabilitação. Beleza? Mais alguma pergunta, Lu? A Carolina está perguntando se vocês tiveram alguma lesão importante de tornozelo ou pé durante a Copa. Carolina, vai, eu falei. Tivemos entorses, né? Oi, tá ouvindo? Alô. Tá ouvindo? Pode seguir. Tá ouvindo? Estão ouvindo? Eu tô. Deixa eu... Não tô ouvindo a Caterina, acho que travou dela. Durante a Copa... A gente teve, deixa eu relembrar, a gente teve um entorse de tornozelo antes da Copa, que a atleta chegou lá com entorse, tinha sido bem recente, e a gente tratou, ela voltou, infelizmente teve uma lesão muscular depois e foi cortada. Durante a Copa, nenhum entorse, a gente teve um entorse da formiga, um entorse leve, e as lesões musculares que a gente teve da Marta, da Cris e da Andressa, isso durante. Então, assim... sei lá, sério, né? Depende do que é sério, mas assim, não é nada grave. Mas a gente teve essas lesões aí que, pelo período, tiveram que cortar algumas atletas, foi incapacitante. E eu acho que é isso, pelo que eu lembro, acho que é isso. Vocês veem uma diferença? Oi, Cá, tô te ouvindo. Tá. O Flávio tá ouvindo? Flávio, você tá ouvindo a Caterine? Não, a imagem dela tá travada e eu não ouço ela. Mas a gente está conseguindo ouvir. Consigo dar um reiniciar aqui? Acho melhor não. Não, deixa. Melhor. Para quem está assistindo, tá ok. Alguma diferença, eu não lembro assim, de ter lido na literatura, obviamente vocês estão com isso fresco, de diferença entre o feminino e o masculino de lesões?
Não, ela é incrivelmente parecida. A porcentagem e as regiões. Difere 1%, 2%, é incrivelmente parecido. Uhum. Eu dei uma palestra até sobre isso. As lesões do masculino e do feminino são parecidas mesmo. E, obviamente, muito muscular, né? Isso aí não precisa nem falar. Muscular, entorse, tornozelo, muito também. São as principais. O Flávio saiu. Ele deve ter ido atualizar. Tem algum outro lugar? Quando o Flávio comentou do histórico dele, né, do currículo, ele comentou como que ele entrou? Não, a gente pergunta. Vamos perguntar. A gente começa com a Caterine. Pode. Né? Gente, isso é uma coisa muito legal, que a galera pergunta como é que as pessoas chegam, né, na seleção brasileira, e a galera fica querendo saber. Então, a história do bastidor é sempre interessante, né? Então, acho que fica legal aqui, Flávio e Caterine, vocês falarem como é que vocês chegaram na seleção. Isso. Quer falar primeiro, Flávio? Você comentou. O mais velho. O mais velho? Não, e você é o chefe, né, então? Eu sou um cara realmente muito abençoado. Eu fui convidado, né? Eu não trabalhei com esporte profissional, nunca trabalhei em clube. Eu sempre tive a intenção de trabalhar, mas ao longo da minha formação eu não consegui, comecei para a área mais acadêmica, etc. E, bom, em resumo, eu conheci o Dr. Runco, que era médico da seleção até a Copa 2014. Eu conheci ele em congresso. A primeira vez que eu conversei com ele, eu dei uma aula num congresso médico, ele veio falar comigo, gostei da sua aula, a gente começou a trocar ideia. Isso aconteceu algumas vezes, em vários eventos que a gente foi se encontrando. Eu tive bastante contato com o filho dele, que foi residente da Santa Casa, o Dr. Guilherme Runco, que a gente tinha uma relação muito boa, a gente discutia muitos casos, ele perguntava muita coisa da nossa área, eu da área dele, e provavelmente ele falou bem pro pai dele, acredito eu, né? Nunca tive essa informação. E um belo dia, a gente num pós-congresso, num almoço, o Dr. Runco me chamou, ele me chama de Brick, que é o meu sobrenome, ele falou, Brick, senta aí e tal. E ele falou que ele queria mudar a fisioterapia da seleção feminina, que ele tinha algumas questões que ele queria que fossem diferentes. E ele falou assim, Flávio, eu queria trazer um pessoal mais científico para o meio acadêmico, para o meio esportivo. Eu sei que você não trabalha com esporte, mas você tem bastante publicação, já vi suas aulas, etc. Gosto de você e tal. E a gente queria mudar, eu queria que você coordenasse uma equipe, montasse a sua equipe. Eu lembro que ele falou, você não é do meio, eu tenho medo de te engolirem lá, né, pela pressão e tal. Eu até brinquei com ele, falei, mais pressão que a Santa Casa não tem, pode deixar que eu dou conta. E foi assim o convite. Depois de alguns meses meu telefone não tocou, eu falei, esqueceu de mim e tal, e um belo dia tocou com essa convocação. A minha primeira convocação foi em janeiro de 2012, e eu lembro até hoje, né? Quer dizer, não tem como esquecer, né? Eu parecia uma criança lá dentro, e incrivelmente eu sou um cara ansioso por natureza, e eu dormia e acordava mais ansioso ainda, porque eu falei, eu não posso falhar, entendeu? E aí tem aquelas coisas do dia a dia, que quem trabalha no esporte já vem vivenciando. Eu não tinha isso. Sei lá, desde qual uniforme usar para o passeio, que eles chamam, para o treino, até, né, tudo era novidade para mim. Então era uma coisa que eu ficava incrivelmente tenso do começo ao final do dia, e no meu íntimo eu falei, se eu entrar e ajudar as meninas, fizer um bom trabalho, isso vai repercutir. E eu tive a sorte de duas atletas terem duas lesões crônicas, vamos chamar assim, uma com uma tendinopatia patelar de 1 ano e pouco de evolução, e a outra com uma dor retropatelar de mês de evolução, que é incapacitável. Elas treinavam um pouquinho, já tinha que parar, ficar um tempo esfriando, etc. E, uma convocação aí de 2 semanas e meia, talvez 2, eu não lembro exatamente, as duas zeraram, entendeu? E foi engraçado, até um caso, uma das atletas foi avaliada pelo médico, ele falou, tem que fazer a fisioterapia e tal, não sei o que lá. E a atleta falou para todo mundo ouvir, falou assim, eu tô tratando isso há 1 ano, você acha que em 2 semanas vai mudar? Eu não vou fazer ultrassom não, vou pro meu quarto descansar, assim. E eu, né, com aquela cara, né, respondo, não respondo, falo. E o médico na hora falou, então se você não fizer fisioterapia, você vai ser cortada. Eu vou conversar com o técnico, que era outro na época, você vai ser cortada. Ela fechou a cara, eu falei, nossa, eu não falaria assim em nenhum momento com ela, mas e, ela veio, e aí foi uma coisa muito curiosa. Avaliei, né, ele fez a avaliação médica, eu fiz a minha avaliação, e eu falei, vamos levantar, fazer um exercício. A atleta virou para mim e falou assim, exercício? Eu falei, exercício? Mas a gente não faz exercício na fisioterapia aqui. Eu falei, como assim? Não, porque aqui a gente não faz, não é a rotina.
eu já fiz exercício, treinei. Ela falou, você não viu? Eu falei, lógico que vi, eu tava lá. Eu falei, é bom que eu sei exatamente o que você fez. Então eu não vou repetir isso, né? E aí a gente começa com o exercício. Como é que trata a tendinopatia patelar? Exercício, pô, eu não sei tratar de outra maneira. Usa elétrico para né, trazer mais qualidade para a cicatrização, etc. A gente pode discutir isso, mas entrei com exercício e vou te falar, nada de outro mundo, coisinhas simples, básicas, evolutivas. Controlei o sintoma inicial, a agudização, aí uns truquezinhos, umas coisas mais empíricas, mas na hora que o exercício entrou bem, foi só evoluir. Em 2 semanas ela estava sem dor. E eu lembro um dia que eu entrei no DM, as duas conversando, eu cheguei um pouquinho atrasado, e elas falaram assim, como é que você tá? Tô sem dor. E você? Tô sem dor. Tá sem dor? Tá sem dor? Elas meio que, né, não acreditando. Que legal. Aí o coordenador da época, no último dia, eu descendo a escada, ele falou assim, Briquet, vem cá. Pô, você gordinho assim, não é da bola. Olhei você no primeiro dia e falei, ih, não vai durar. Conversando com todos os atletas, só elogio, você vai voltar. Eu ganhei meu dia, aquele dia. Ai, que legal, adorei. Eu vibrava no ritmo, daquela vibração tímida, né? Eu cheguei no quarto, eu pulava, ficava feliz da vida. E é isso aí, essa é a minha história de ter entrado na seleção. Totalmente, como é que eu vou dizer, não esperado, uma bênção aí. E eu aproveitei, e acho que eu aproveitei bem que eu tô lá há 7 anos, e eu não quero sair lá não, me deixa lá. Fantástico. Sucesso total. E que tem com você? Tá, comigo, eu já tinha feito, né, a especialização, trabalhava com o Flávio já há bastante tempo, e aí foi quando surgiu a obrigatoriedade da FIFA, né, que eles exigiam que no departamento médico e na comissão técnica tivesse pelo menos uma mulher. E aí o Flávio ia ter a Copa da Sub-17 no ano, né? Quando eles lançaram isso. E aí o Flávio me ligou e perguntou, e aí, você tem interesse? E aí ele fala que quando ele recebeu a notícia, ele ficou em êxtase. Como eu estava falando com ele por telefone, eu estava quase pulando. Só que ele não conseguia perceber, né? Ele pelo menos esperou sair de perto do Runco, né? E aí eu aceitei e fui nas minhas primeiras convocações, eu fui com a Sub-17. E como ele fala, na primeira convocação eu fui naquela tensão, né? Meu Deus, tô aqui, mulher, né? Já pensando na Copa, que já estava perto e morrendo de medo de fazer alguma coisa errada, né? Que fosse ruim. E eu levei, como ele falou, a roupa de passeio, a roupa de treino, como o Yuri já fazia parte, eu levei tudo anotado. Então, assim, qual a roupa que tinha que ir no jantar, qual a roupa que tinha que ir no treino, já tudo anotado, o que era que eu tinha que fazer para arrumar água e tudo mais. E aí eu fiz essa convocação, que na época ainda era em Pinheiral, que era bem longe, né, de tudo. E, nossa senhora, para mim aquilo dali era um sonho realizado, né? E aí isso foi em julho de 2016. E aí eu acho que em novembro, que foi a Copa, eu acho que em novembro foi a Copa na Jordânia, aí fomos eu e o Gabriel, de fisioterapeutas, e aí ali já era um sonho, né? Eu lembro que na primeira vez que tocou o hino, deu aquela... Na verdade, assim, eu sempre fui doida pro futebol, sempre fui doida pela seleção, então quando eu vi o hino tocando comigo lá dentro do campo, para mim foi uma das melhores sensações que eu já tive na vida, assim. E aí pronto, e aí a gente continuou nas convocações, na base, e aí quando o Flávio me chamou para ir para uma da principal também foi uma alegria, e aí fechou com chave de ouro com a Copa, né? Mas assim, foi basicamente isso. E hoje, Flávio, você estava comentando da equipe, são quantos físios, então? Só para a galera... Hoje nós somos 9 fisioterapeutas, praticamente 3 em cada categoria, sub-17, sub-20 principal, e a gente se reveza. Né? Algumas competições são 2 fisioterapeutas, no caso das competições, sei lá, consideradas grandes, Copa América, Mundial e Olimpíada, e nas convocações um profissional só um fisioterapeuta. A Caterine falou uma coisa que é legal, não sei se todo mundo sabe, tanto a FIFA como a da Conmebol, de um tempinho para cá, eu não lembro exatamente quanto tempo, é obrigatório ter uma mulher no departamento médico e é obrigatório ter uma mulher na comissão técnica. Nas competições, né? Nas competições, isso, exatamente, né? Então, na competição tem que ter.
Então, isso é uma coisa legal aí, porque hoje isso é regra, isso é lei. E, estendendo um pouquinho nesse sentido, hoje os clubes que querem participar da Libertadores da América, eles têm que ter o futebol feminino. Então, com essa determinação da Conmebol, aumentou 60 e poucos % o número de atletas, naturalmente contratação, business, etc. Então, a modalidade ganhando força, e acredito que depois da Copa do Mundo aí, todo esse apoio aí vai ser uma coisa a perder de vista. E o que você falaria para a turma que está aqui assistindo, daqueles que querem trabalhar um dia com esporte ou com seleção brasileira, qual que seriam assim, as orientações e as dicas, né? Fazer uma pós-graduação, correr atrás, tentar trabalhar em algum clube, como é que você enxerga assim, um caminho possível para quem deseja alcançar a seleção? Cara, é difícil dar essas dicas, né? É difícil. Eu acho que, sei lá, como tudo na vida, você precisa ser apaixonado e dedicado, como tudo na vida. Se você tiver uma formação, uma pós na área esportiva, eu não sei o quanto garante, mas eu acho fundamental. Ser sócio da SONAF, eu acho que é primordial. Eu vejo toda a mobilização, e aí eu faço uma meia-culpa, eu sou sócio há pouco tempo, né? Eu deveria ter feito isso antes, erros da vida, né? Mas eu acho que é uma sociedade muito forte, que se protege, que não se protege, mas que se defende, né? Então, tem um grupinho aí do WhatsApp que eu não participo muito, mas eu vejo muita coisa, que é uma troca de experiência fantástica. Então eu acho que isso é fundamental, uma sociedade muito forte, que está crescendo cada vez mais. Vocês, Luciano e Natália, fazem parte desse crescimento, né? Aproveitando, vai ter o Congresso da SONAF esse ano aí, pô, tem que estar lá, né? Mas vai entrar para conhecer todo mundo, né? Então, de certa maneira, é fantástico. Então, eu acho que é isso. Acho que você tem que ser apaixonado pelo esporte, pela profissão, estudar, se dedicar. Lógico, se tiver um conhecido na área, é muito bom, entendeu? O Runca eu reconheci por um acaso, ele me convidou, mas é isso, você tem que ter um networking, isso faz parte. A vida é assim, não é o esporte, a vida é assim, né? E, sei lá, eu sou ruim para dar dica, eu acho que isso é para tudo na vida, entendeu? A paixão do clube, dedicação é tudo. Achei que você foi super certeiro nas dicas. Super certeiro? Eu sou espontâneo, pelo menos eu sou. Mas eu acho que é isso. Não sei se a Catarina quer acrescentar. Eu acho que se você tiver vontade, desejo, base, conhecimento, e, cara, na boa, tem muita coisa do esporte que é o dia a dia, né? Para falar, o que você aprendeu no esporte? Eu aprendi muito o dia a dia, o que é atender o atleta várias vezes. Todo mundo fala, vocês atendem 3, 4 vezes por dia, o que vocês fazem? Eu tinha a mesma pergunta antes, falei, caraca, como é que atende? A gente repete muitas vezes a mesma coisa. E vou te falar, tem um resultado muito diferente. Eu trabalho no meu dia a dia clínico aqui, na minha clínica há 10 anos, na minha vida 15. Pô, você atendeu em entorse tornozelo 3 vezes por dia é incrivelmente diferente do que 3 vezes na semana. É muito diferente, né? Você vê um entorse tornozelo voltar com 2, 3 dias, voltar para jogo, cara, é uma coisa que nenhum papel aceita, todo mundo vai criticar. Como é que não imobilizou? E a cicatrização do tecido, por mais que a gente sabe que não é bem isso hoje, pelas evidências, cara, a gente vê coisas que a gente não vê no dia a dia. Mas é empírico, é isso. O tripé, como você falou, Natália, e eu acho que todo mundo desvaloriza a experiência do profissional. Eu sou um cara que eu valorizo demais. Eu sou louco para saber o que você faz no seu dia a dia, naquela dor que não sai, qual é o seu macete. Porque, sei lá, você pegar um estudo e falar, pô, faz fortalecimento, faz aeróbio, vai lá, no dia a dia não entra tão bem como na teoria vai entrar. Então tem a hora, tem o momento, quando tá assim é melhor não. E isso é experiência, né? E aí que negócio, o esporte você tá vendo todos os estímulos, você viu a hora que ela acordou, os degraus que ela desceu, o treino, o estímulo que foi feito em campo, aí chega lá na física e eu falo, não, hoje não tem exercício não, passou do ponto já, não é a hora. Então tem essas coisas do dia a dia que eu acho que é fundamental. Eu gosto de ir para o congresso e ouvir o cara falar, as evidências são essas, mas eu faço assim. Pô, adoro isso, adoro. Eu acho que é aí que a gente vai trocar experiência, entendeu? Quando eu visitei o Minas lá, que você me recebeu super bem, pô, aquela sua planilha lá para quem gosta daquilo, sai de lá apaixonado. Falei, vou enviar um curso aí ou eu vou trabalhar com essa mulher, entendeu? Mas são essas coisas do dia a dia. Eu acho que tem muita coisa aí que a vida, a prática traz pra gente. Muito. Eu acho que, assim, para quem quer trabalhar com esporte, eu acho que é clássico. Você tem que ter um bom curso de bandagem, você tem que ter
saber usar recursos elétricos, né? Então não é aquela coisa de, eu vou botar um tenzinho de qualquer jeito, então o ideal é que você saiba usar, porque são recursos que ajudam muito na prática, né? Ter uma noção de primeiros socorros é importante, como o Flávio falou, fazer uma boa especialização para você ter noção do que fazer em lesões. E aí o resto realmente, e é uma coisa que eu falo para todo mundo, se aproxima da regional da SONAF do seu estado, porque para quem gosta de esporte, é a nossa instituição que fala mais sobre o esporte, que tem mais eventos sobre o esporte. Então, para mim, não tem como você querer trabalhar com esporte e não saber a SONAF, não frequentar as reuniões, não frequentar os congressos, né? Então, eu acho que são as principais coisas. E se aproxima das pessoas certas também, porque tem um artigo de vocês, inclusive, de 2011, que avaliou o perfil profissional, né, do profissional de quem trabalha com atletas de vôlei e de futebol, e lá mesmo já tem a estatística mostrando que 78% das contratações são feitas por indicação. Porque é isso, você vai colocar ali quem você confia, né? Então, quem você conhece. Às vezes você tem um profissional bom, mas que você não sabe que ele é bom, como é que você vai chamar? Então, se aproxima das pessoas certas também e esteja preparado para quando surgir a oportunidade, né? Não fica só sentado esperando. Perfeito, é uma combinação do networking com a sua questão técnica, né? E o que eu vejo muito também é os profissionais terem soft skills, né? Que é saber trabalhar em equipe, ter resiliência, não dá para ter vaidade, tem que saber falar, criticar e ao mesmo tempo receber feedback, né? Então, assim, é toda uma questão comportamental de atitude que às vezes faz muita diferença para trabalhar no esporte, porque o cara vai ter que saber conversar com o preparador físico, com o atleta, com o técnico, vai ter que explicar não, vai ter que falar não. Então, assim, essa inteligência emocional de trabalhar ali no esporte, ela não é uma coisa fácil, e às vezes as pessoas também ficam muito, eu tenho que, né, óbvio que você tem que estudar, mas ao mesmo tempo também você tem que vivenciar, né, trabalhar na prática e aprender com os outros essas questões de inteligência emocional. Então, o que você falou, eu acho muito legal, eu aprendo muito com os colegas da SONAF, assim, como é que eles, aquela fala que você já conversa com o atleta, que rapidamente ele você já desmonta ele, você já ganha ele naquela conversa que você faz, né? Então, porque o esporte tem muito isso, né? Esse trigger. Se você for falar com um atleta assim, eu li um artigo que é bacana, o cara vai falar, não, cala a boca, que artigo. Isso é entre a gente, né? Com o atleta a linguagem é outra, né? Então, a gente tem que também ter essa habilidade aí de saber o que é muito mais importante, né? Sim. Excelente. Isso aí. Fechamos? Fechamos então, galera. Aproveitando aí, vou pegar a deixa da Caterine, que ela falou que tem que saber bandagem. Porque mas é sério, porque a gente pensou exatamente nisso. Quer ver? Eu quero pegar o slide aqui que tem as aulas. Deixa eu ver se eu estou acertando ou estou errando. Peraí. Para trás, não é eu fazendo coisa errada aqui. E a gente tem uma aula do Vilela de bandagem e do Abdala de eletrotermo. Que a gente pensou exatamente nisso, porque a galera tem muita dúvida, né? Então, o Prada, eu estou lembrando aqui da carinha dele, ele fala de cinesterapia, né? O Denis, ele falou da parte de recuperação do que ele está fazendo no doutorado, do mestrado dele, foi bem legal também. E do Abdala, que está aqui, que é a aula dele que foi de eletro, né? Então, essas coisas básicas que eu achei legal para lembrar, a gente tem que ouvir dos melhores também, né? Porque a galera junta as informações da literatura, acrescenta a experiência dele e te dá uma aula de 1 hora. Então, é um formato que eu acho bem legal também de você colocar a cereja do bolo em termos de conhecimento, né? Então, é bacana. Então, é isso aí, galera, vamos fechar. Lembrando aí do cliquezinho de vocês aí no fórum, né? Do desconto que a gente está dando hoje. Esse desconto vai ficar até sexta-feira, se não me engano. E aí não percam, então, 15 horas aí de fisioterapia na parte de reabilitação com os grandes. Não perderei. Nem eu. Não perderei. Não vou perder. Não percam, claro. Obrigada mais uma vez, né, Flávio, que prazer, muito, muito, muito obrigada. É sempre bom as nossas trocas, sempre aprendo. Caterine, parabéns pela sua força, pelo destaque que foi, não tem jeito, né? Terapia mulher, no meio da competição que valorizou a mulher, ficou todas as meninas, nossa, que incrível, Caterina,
Foi lindo. Está inspirando outras gerações, né? Isso que eu acho legal. E, obviamente, o suporte do Flávio, o reconhecimento dele, né? E ter abertura para a igualdade de oportunidades, né? Porque acho que essa discussão toda, no final das contas, é isso, né? A gente quer ter igualdade de oportunidade. Então, enfim, isso aí daria em um outro webinário, né? A minha história na fisioterapia esportiva não é tão bonitinha assim, eu precisei insistir muito. Mas faz parte, né? Eu acho que tudo está mudando. E como o Flávio falou muito bem, a questão da igualdade oportuniza trabalho, business. Então foi tudo muito incrível em relação a essa Copa feminina, né? Eu achei que você resumiu muito bem. E você falou com tanto amor, com tanto entusiasmo, né? Que arrepiou todo mundo aqui. Obrigada mais uma vez, gente. Obrigada a vocês. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, todo mundo que está vendo a gente. E obrigado mesmo, Natália e Luciana, prazerzaço estar com vocês aí, parceria. Admiro vocês, o trabalho de vocês. Que muitas meninas aí, muitas mulheres ganhem seus espaços aí, igual vocês conquistaram, a Caterine e todo mundo. Eu acho que não tem que ter só homem trabalhando com homem, só mulher com mulher, tem que misturar. Trabalho como qualquer outro, o resto é herança aí do nosso passado, que infelizmente é isso aí. O mundo foi machista, ainda é, menos, vai diminuir isso, a gente não vai ver 100%, meu filho não vai ver 100% dos filhos, mas já começou e acho que a gente deu uma guinada grande aí nos últimos tempos. E é isso, obrigado aí pela oportunidade, beijo a todos aí, precisando de mim, estou à disposição. E Caterine, volta pra cá, tô com saudade, ficamos 6 não te vejo há um mês, pô, saudade. Eu também tô. Pode deixar, amanhã eu tô aí já. Obrigada. Gente, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Ótimo, obrigada para todo mundo que ficou assistindo até agora. Aproveita aí, mais uma vez, a promoção do fórum. Clica aí, gente. Um beijo, Não galera. Beijo. Tchau. Gente.